Vamos lá. Eu sei que K-dramas e dramas coreanos, dramas chineses, dramas japoneses, a gente sabe que tem um histórico aí de masculinidade tóxica. Então você tem exemplos de diversos personagens masculinos que sempre quando eles vão demonstrar o seu afeto ou demonstrar o seu interesse pela personagem feminina, as narrativas sempre tentam confundir isso do que seria. Tentam confundir abuso com amor. Né? Então você tem ali o personagem masculino sempre demonstrando a sua força física, sempre agindo com brutalidade. E isso ali, de uma certa forma, é entendida pela comunidade como masculinidade, como um homem poderoso, um homem dominante. E a personagem feminina ela é sempre uma personagem mais submissa, é uma personagem mais quietinha. A gente tem aí toda uma discussão de personagens que. Ai, mas o personagem é tão másculo, gato, não sei o quê, e essa personagem aí é uma songamonga que não age, enfim. Né? A gente sabe que existe esse tipo de discurso dentro da comunidade. E aí, eu acho que a importância, então, que a gente tem de Você Estava Lá, dessa série, né, Você Estava Lá, é de que é um drama que ele começa, então, a discutir questões sociais sem romantização. Eu acho muito legal a maneira como eles introduzem a história, principalmente porque eles usam os 2 primeiros episódios para apresentar as personagens femininas e, sobretudo, a questão central da trama, né, que é a personagem que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui, você não tem. Você adentra na história dela a partir já de um caso de violência doméstica. Então ela tá fugindo ali do aeroporto deste cara, ela tá indo. A gente sabe que ela tá indo embarcar numa viagem. E quando ela recebe a ligação dele, as mensagens dele ameaçando matar a mãe dela, ela chega em casa, o gato dela já tá morto, e logo em seguida vem a agressão. Então você já tem esse contexto que ele é introduzido sem te dar muito cenário para aquilo. O que eu acho muito interessante, porque isso provoca, infelizmente, a revelar o que tem de pior na nossa sociedade, que é as pessoas então comentando: ai, mas por que ela se submete a isso? Por que ela não fez nada para sair disso? Ai, existem mil e uma maneiras dela sair disso. Quando você já tem na história implícito que ela já fez tudo que ela podia para sair dessa situação. Que não é uma coisa que está começando na história, mas já vem ali de um histórico de violência. E esse é um ponto muito legal da história, porque eles poderiam, por exemplo, ter aproveitado para introduzir a história dessa personagem de maneira linear. Eles poderiam ter apresentado ali como que os dois se conheceram, como que ele cortejou ela, como que foi o namoro dele, será que ele apresentou sinais de agressividade, será que não, será que ela teve ali alguma coisa pra ficar com o pé atrás, ou será que ele sempre foi um cavalheiro, sempre foi bondoso, gentil e agradável com ela, e aí só depois do casamento que ele começou a se revelar quem ele realmente era. E a gente não tem isso. E eu acho que isso é muito legal, porque, de novo, revela como é que a gente trata essas histórias de violência doméstica. Porque você não precisa. Apesar de que poderia ter sido explorado pela série, não é essa a questão. Porque é como se a história estivesse, sem dizer, ela já está provocando em você aquilo que você reflita sobre como você entende esses casos. E quando eles não tratam de forma linear da história dela, eles então começam a não romantizar essa história. Porque geralmente o que acontece nos dramas coreanos é contar a história, e aí, por mais vilão, com grandes aspas, que o personagem masculino seja, a tendência do público feminino dessas histórias é simpatizar com o personagem masculino, infelizmente. E aí sempre tem uma vitimização desse personagem. Ai, não, mas é porque a personagem fez isso contra ele. Ai, não, mas ele também, coitadinho, ele fez isso. Ai, mas você viu que ela fez? Ela não devia ter feito isso. Isso, infelizmente, acontece. E quando você não tem isso, o pano, o foco da história é a vítima, não é o personagem masculino. Ele, a todo momento ali, ele mostra a violência e como que ele age.
Um outro ponto interessante que eu gosto dessa história é que ela demonstra a todo momento as diferentes formas com que as personagens tentaram se defender. Então, a vítima de violência doméstica, ela procura, você vê ali que ela procura a delegacia, a polícia, ela faz corpo de delito, ela denuncia, ela tenta recolher provas, enfim, se defender, e aí ela não consegue, e ela fica, então, cerceada, né, da sua liberdade, dos seus direitos. E a outra personagem, ela, por ter já um histórico de familiar, né, da mãe dela que sofria violência doméstica, ela cresce então com esse trauma e ela tenta então se proteger fazendo defesa pessoal. Ela pratica, eu não sei se é que tipo de arte é aquela, se é judô, se é karatê, eu não sei, mas ela faz ali uma arte marcial como uma forma que eu entendo de se proteger, né, de quando ela estiver numa situação, ela saiba se defender. E aí você percebe que mesmo ela tendo essa autodefesa dela, quando ela precisa ali matar, ajudar a matar o marido da amiga, ainda assim ela não consegue, porque fica evidente que, querendo ou não, as mulheres são fracas em sentido biológico, né? A força masculina do homem, ela é maior do que a mulher, e aí a gente sempre tem essa, não que a gente seja mais fraca intelectualmente ou inferior a eles, nada disso, mas a gente é fisicamente mais vulnerável. E isso fica evidente quando o cara consegue bater em duas mulheres ao mesmo tempo, assim. Então, é muito legal. Eles mostram que eles espelham mesmo, né? O que é... Olha, mulheres, vocês podem se proteger, vocês podem tentar, mas às vezes isso não vai ser suficiente. A gente tem aí inúmeros casos de violências domésticas, de assaltos, de feminicídio, em que a gente vê que as mulheres a todo momento elas tentam se proteger, seja com spray de pimenta, seja com, sei lá, chutes, defesa pessoal, e isso é sempre muito... pode funcionar, mas na maioria dos casos a gente acaba ainda assim sendo vítima e sendo atingida nessas situações. Eu não sei, e quando eu chego nessas conclusões assim, me dá um certo desespero. Dá um certo desespero. Mas que tipo de sociedade é essa que a gente tá construindo, né? A gente começa então assim colocar de ok, eu não consigo então bater nele, apesar de que, né, eu posso reagir para sair daquela situação, mas em um caso de agressão ali, de que ela tá constantemente sendo agredida, é muito difícil com que ela consiga, quase inconsciente, coitada, levantar e fugir daquilo. Outro ponto legal que eu acho que a série conseguiu abordar é a violência doméstica no âmbito da sociedade, da elite coreana. Por quê? Eu sei que a violência doméstica, de uma forma geral, ela já foi abordada em outras séries. Então, um exemplo que veio agora na minha cabeça é Uma Advogada Extraordinária, que tinha um dos casos ali, o marido batia na mulher, eu acho que eles eram comerciantes de um mercadinho, uma lojinha, e essa mulher sofria violência. Então você sempre teve ali, apesar de não ser o ponto central da história, né? Sempre foi de alguma forma falado. Mas eram sempre em comunidades mais pobres, em comunidades mais menos abastadas. E aí quando você joga isso, joga luz pra sociedade, pra elite coreana, para as pessoas super ricas, as pessoas que estão no holofotes, você expõe ali a hipocrisia deles. Porque essa sociedade, ela vive de aparência. Tanto que a mãe do agressor, ela é ali uma, entre aspas, ativista dos direitos das mulheres, entre aspas, porque ela sabe que o filho dela é um agressor que agride a nora dela, e ainda assim ela finge que não vê, que nada tá acontecendo. E tipo assim, como que você vai pra um palco fazer um discurso para as pessoas de como elas, para as mulheres, como que elas podem se defender, quem que elas podem procurar, ao mesmo tempo que você esconde, fecha os olhos para aquilo que o seu filho tá fazendo contra a mulher dele. Então é muito legal jogar isso à luz de que isso acontece em todas as classes. Não é porque o cara usa terno e gravata, tá com o cabelo arrumadinho, ele age como um cavalheiro na frente das outras pessoas, né, em público, que ele é o marido perfeito. Não é. Não é. Isso é muito legal
de novo, porque a gente tem um histórico de histórias coreanas que gostam sempre de falar que o chefe, o cara de terno e gravata, o bonitão, ele sempre é o, o preferido ali das protagonistas femininas, o público sempre torce pro cara que é bonito. Ele pode demonstrar mil e um sinais de agressividade, brutalidade, mas a gente nunca tem um questionamento das mulheres sobre isso. Elas sempre falam, ai, mas ele é tão bonito, né? Você viu a maneira como ele age, ele é másculo, não sei o quê. E, gente, não, entendeu? Acho que a gente precisa, então, começar a amadurecer mesmo como telespectadores. Eu sei que existem casos da gente não ligar muito pra histórias, existem romances pastelões, existem coisas que não são pra ser levadas a sério, histórias bobinhas e tal. Mas se você tá diante da TV e você tá vendo que ali tem um caso de. Eu lembro de um drama agora que eu odeio com todas as minhas forças. É, porque ele justamente, ele não tem nada pra ser romantizado. E as pessoas até hoje romantizam ele. Que é Jardim de Meteoros. Se eu não me engano, acho que esse é o nome. E você tem ali esse personagem, ele persegue a personagem feminina, eu lembro que ela tá correndo num terraço, ele vai atrás dela, ele pega ela à força, ele machuca ela, sai sangue, aquilo ali, eu acho que, se eu não me engano, é a chinesa, essa adaptação chinesa. Ela já é uma readaptação de um dorama anterior, da mesma história, né? Que era muito mais violento ainda e eles deram uma amenizada na história. E ainda assim, é considerado, tipo, as pessoas não falam sobre isso, é como se não existisse, como se aquele comportamento fosse normal. E querendo ou não, esse tipo de narrativa que reforça que a violência contra a mulher, ele ser grosso com você, ele ser rude, ou ele te pegar à força, qualquer sinal de que aquilo ali não é amor. E a gente precisa amadurecer nesse sentido de reconhecer quando é que a gente vai criticar isso de forma sincera, como aconteceu em Você Estava Lá, em que eles de fato tratam isso, mas provocando uma realidade que eles não estão ali mostrando, né? Porque a gente não viu ali como foi o namoro, como foi o noivado deles, e sim como foi o casamento. Então, sempre questionando que tipo de parceiro é esse que a gente quer, que tipo de história é essa que a gente tá consumindo, pra quem que a gente tá dando palco. Eu sei aí de inúmeros atores que foram acusados de assédio, e as mulheres falam, ai, mas a vida pessoal dele não tem nada a ver com a carreira e vocês continuam dando palco para essas pessoas. Por fim, eu queria falar da amizade feminina, da força da amizade feminina nesse dorama, que eu acho que é uma das coisas mais bonitas e legais que tem. Ao mesmo tempo que retrata a amizade do chefe delas, que acaba ali se tornando amigo, esse trio, né? E, de novo, demonstra aquilo que é um problema das séries coreanas. E eu vou fechar aqui em séries coreanas, porque são as séries que eu consumo mais. De que sempre quando você tem um personagem masculino na história, as pessoas querem, porque querem que aquele tenha, então, um relacionamento amoroso. E isso aconteceu de novo com Você Estava Lá. As pessoas queriam que o personagem, que eu vou colocar o nome dele aqui, porque eu não lembro o nome deles, que ele tivesse um relacionamento com a menina. E não tem espaço pra isso. O romance nesse ponto da história, e graças a Deus que eles não fizeram isso, não é necessário. Você tem duas personagens que estão a história inteirinha tentando sobreviver. Enfiar um romance ali não faz o menor sentido. Acho que a última coisa que elas precisam na vida delas nesse momento é de um romance. Elas precisam de alguém que apoie elas. Elas têm uma outra, né, que se apoiam, que estão ali pro que der e vier, mas ao mesmo tempo, infelizmente, elas precisam dessa figura masculina nessa sociedade patriarcal que a gente vive, dessa figura masculina que possa então ajudar elas ali né, seja com maneiras, ligações, caras que possam ajudar elas a fazer
as tramóias, os crimes, infelizmente elas estão ali no meio de um crime, que elas estão tentando esconder o corpo do cara, o que elas fizeram, enfim. E sozinha elas não iam conseguir fazer isso. E você tem então esse personagem que ajuda elas. Isso por si só é suficiente. Por que vocês... Por que vocês querem tanto que tenham sempre um romance? Eu acho que existem histórias e histórias. Eu entendo quando a narrativa é feita pra acontecer um romance e ela não entrega isso, e aí sim é muito frustrante. Eu entendo isso. Agora, você tem uma história de violência doméstica, de denúncia, tá te mostrando como é que isso... Sabe, eu acho que a gente precisa ali começar a consumir, aprender a consumir outros tipos de histórias. Eu não acho que cabe a gente fazer esse tipo de associação, principalmente numa história tão séria, e que, sobretudo, tá sendo contada por por atrizes que são muito novas, que estão ali no auge das produções da Netflix e que acabam por trazer para si um público mais novo, um público mais jovem, que pode ali ajudar a provocar certas discussões nessa nova geração, que talvez não fosse feito se fosse feito para outras gerações, sabe? Talvez com atrizes um pouco mais velhas, que o público-alvo seria um pouco mais distante, enfim. Eu acho que é muito legal que elas tenham se envolvido nesse tipo de história, para provocar, assim, de fato, que isso existe. As mulheres, nós precisamos estar atentas aos caras que a gente quer ter um relacionamento, ter ciência de que este homem vai ser o pai de seus filhos, ele vai ser o seu marido. Eu acho que é muito legal, tem uma cena em que ele fala que aquilo ali que tá acontecendo com eles é uma coisa privada, né? Uma coisa que acontece ali entre quatro paredes. E que de uma forma ou de outra expõe ali essa coisa de que ele pode tratar bem você bem em público e de repente na privacidade do celular ele pode agir de outra forma achando que ele é dono de você. Enfim, eu acho que é muito legal que a série tenha tratado sobre isso. Eu espero que mais histórias como essa apareçam. É um dos meus dramas favoritos, porque assim, desgraçou a minha cabeça em níveis múltiplos e diferentes, porque eu não consigo parar de pensar nas cenas dela sendo agredida, infelizmente. E é sempre de trazer mesmo pra realidade, de que nem tudo são como os doramas gostam de pintar, que o cara é galã, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que a sociedade coreana, os homens são perfeitos, porque eles não são, eles... É uma sociedade como qualquer outra, que tem suas hipocrisias e as suas agressões e suas violências. E eu espero que mais produções como essa sejam produzidas, porque foi incrível, a história é incrível e todo mundo deveria assistir e refletir sobre ela.